André ficou em silêncio. A menina só vai transmitir o aviso e voltará. Não toca em nada, não discute com ninguém. Joana apressou-se a ir para a arrecadação. Clara estava sentada à mesa, debruçada sobre o caderno de matemática. A menina magra, de cabelo escuro e com uma longa trança, levantou a cabeça. Mãe, o que aconteceu? Preciso da tua ajuda. Joana sentou-se ao seu lado. Vais ao salão. Aproximas-te da noiva e dizes-lhe baixinho para afastar o copo para a beira da mesa. E, em nenhuma circunstância, beber. Clara olhou para a mãe. Por quê? Depois explico. Tem lá alguma coisa má. Possivelmente. Faz como te peço e volta imediatamente. A menina fechou o caderno. Está bem. Não corras. Comporta-te com calma. Clara acenou com a cabeça e saiu. O apresentador anunciou um jogo para os amigos do noivo, ganhando alguns minutos. Clara caminhou ao longo da parede até aos noivos. Margarida notou a criança quando esta se aproximou. Posso dizer-lhe uma coisa? A noiva sorriu. Claro. Clara inclinou-se. Afaste o seu copo para a beira da mesa e não se atreva a bebê-lo. Em breve, tudo acabará. O sorriso desapareceu do rosto de Margarida. O quê? Mas a menina já se tinha afastado. Espera. Quem te pediu? Clara abanou a cabeça e foi-se embora. Margarida seguiu-a com um olhar. Na mesa, à sua frente, estava o espumante, a mesma bebida que Lourenço, a sua amiga e dezenas de convidados tinham. Não viu nada de suspeito. Por que es que empalideceste? Perguntou Camila Soares, que estava sentada ao seu lado. A amiga ruiva, de 30 anos, conhecia Margarida desde os tempos de faculdade. Uma menina disse-me para não beber do copo. Que menina? Ela acabou de sair. Camila virou-se, mas Clara já tinha desaparecido pela porta. Talvez seja uma brincadeira estúpida de alguém. Não sei. Margarida queria chamar um empregado, mas viu Joana junto a uma coluna. A mulher olhava diretamente para ela. Não parecia uma brincadeira. Margarida pegou no copo pelo pé e moveu-o para a beira da mesa. Não toques mais, sussurrou Camila. Cami, não estou a perceber nada. O importante é não beberes. Lourenço terminou a conversa com um convidado e virou-se para a esposa. Do que é que vocês estão a cochichar? A Camila lembrou-se de uma história da faculdade, respondeu Margarida. Espero que não seja sobre o teu ex, riu-se o marido. Sobre um exame. Ele tocou-lhe no ombro e virou-se novamente para o vizinho de mesa. Pela primeira vez no dia, Margarida sentiu medo. Agora, no meio do banquete de casamento, estava à sua frente um copo do qual uma menina desconhecida a proibira de beber. Poucos minutos depois, o apresentador terminou o jogo. E agora, amigos, chegou a hora do brinde à nova família. Os convidados levantaram-se das mesas. Lourenço pegou no seu copo. Margarida? Ela olhou para o marido. Hoje, não se pode só molhar os lábios, disse ele alegremente. A nossa nova vida, até ao fundo. Na mesa, riram-se. Margarida não se moveu. O que se passa? Perguntou Lourenço em voz baixa. Nada. Ela pegou no seu copo. Joana mal se conteve para não correr para a mesa. A polícia já estava a caminho, mas os convidados não sabiam de nada. Ao amor, proclamou o apresentador. Todos beberam. Margarida apenas tocou com a borda do copo nos lábios. Vamos lá, disse Lourenço. Por nós. Margarida. Espera, gritou de repente Camila. E inclinou-se. Deixei cair um brinco. O seu cotovelo tocou na toalha da mesa. Os talheres tilintaram. Os convidados olharam involuntariamente para baixo. Camila, o que estás a fazer? Perguntou Lourenço irritado. O fecho partiu-se. Enquanto os convidados olhavam para baixo, Margarida pousou o copo de volta. Camila endireitou-se, segurando o seu próprio brinco na palma da mão. Encontrei. Lourenço olhou para ela, depois para a esposa. Tu ainda não bebeste. Bebo mais tarde. Porque mais tarde, Lourenço? Estou com tonturas do espumante. Tu quase não bebeste. É por isso que não quero. O marido fixou o olhar nela. Depois sorriu para os convidados. Estou a proteger a minha mulher desde o primeiro dia, e ela já está a discutir. Todos riram novamente. À entrada apareceram 2 polícias fardados. Ao lado deles, caminhava Vitor Magalhães. Ele pediu ao apresentador para anunciar uma pausa técnica. Leonor foi a primeira a notar os polícias. O seu rosto mudou apenas por um instante.
Campos virou-se e dirigiu-se a passos rápidos para o corredor de serviço. André Saraiva seguiu-o. Senhor Arthur, fique aqui. O chefe parou. Preciso de ir à cozinha. Ninguém sai desta zona agora. Tenho o prato quente daqui a 10 minutos. Pode esperar. Os convidados começaram a cochichar. Lourenço levantou-se. O que se passa? Um polícia aproximou-se da mesa e pediu para não tocar na louça perto do lugar da noiva. Com que base? Perguntou Lourenço bruscamente. Recebemos uma informação sobre uma possível ameaça à saúde da sua esposa. É por causa do copo? Perguntou Margarida. Por favor, não retirem nada da mesa. Leonor aproximou-se. Que ameaça? Este é o casamento do meu filho. Vitor respondeu. Dona Leonor, agora é melhor cumprir as exigências da polícia. Lourenço abraçou a esposa pelos ombros. Margarida, o que aconteceu? Tu sabias de alguma coisa? Avisaram-me para não beber. Quem? Margarida olhou para Joana. A empregada de mesa percebeu que não adiantava esconder-se mais. A minha filha. Lourenço franziu o sobrolho. A sua filha? Por quê? O salão ficou em silêncio. O polícia pediu a Joana para ir a uma sala separada e relatar detalhadamente tudo o que sabia. Leonor deu um passo à frente. O que é que ela lhe disse exatamente? Falarão com cada um em separado, respondeu o agente. A sogra calou-se. A festa acabou. Vitor ordenou que não levantassem as mesas. André fechou a saída de serviço. O barman foi proibido de deitar fora garrafas e lavar a louça. Levaram Joana para o escritório do gerente. Ela repetiu palavra por palavra a conversa junto à cozinha e acrescentou que Leonor tinha lembrado Campos do próximo brinde. Quem falou? Especificou o polícia. Leonor Pires. Após as explicações, pediram a Joana para ficar por perto. Clara estava sentada na arrecadação ao lado. Ao ver a mãe, a menina levantou-se de um salto. Ela não bebeu. Joana abraçou a filha. Não. Então está tudo bem. Ainda não sei. Vão ralhar comigo? Contigo. De certeza que não. Do corredor, ouviu-se a voz de Lourenço. Ele exigia explicações. Joana saiu. Margarida estava junto à janela com Camila. O véu tinha sido retirado. O vestido branco destacava-se estranhamente entre os polícias e os seguranças. Lourenço aproximou-se da esposa. Não percebo nada. A minha mãe podia pagar ao Campos por qualquer coisa. 7 milhões. Ela tem dinheiro e disse que a responsabilidade era dele. Margarida, estás a ligar coisas que podem não ter relação. Então por que é que eu não podia beber do copo? Como é que eu sei? A genuína perplexidade do marido fê-la sentir-se envergonhada das suas suspeitas por um segundo. Lourenço pegou-lhe na mão. Tu achas mesmo que eu te podia querer mal? Eu não acho nada. Eu quero perceber. Eu também. Ele virou-se para a mãe. Leonor estava sentada à parte, direita, imóvel, com o rosto impassível. Lourenço aproximou-se. Mãe, diz-lhes que isto é um erro qualquer. Leonor levantou os olhos para o filho. Por alguns segundos, olharam um para o outro em silêncio. Depois, a mulher desviou o olhar para Margarida. Não há erro nenhum. Lourenço recuou. O quê? Leonor levantou-se lentamente. O Lourenço não tem nada a ver com isto. Ele não sabia de nada. Mãe, do que estás a falar? Ela parecia não o ouvir. Se querem acusar alguém, acusem-me a mim. Margarida sentiu Camila apertar-lhe a mão. O salão ficou em suspenso. Lourenço olhava para a mãe como se visse aquela mulher pela primeira vez. Pelas 5 da manhã, a maquilhagem de noiva de Margarida tinha se transformado em sombras cinzentas sob os olhos, e o vestido branco parecia uma roupa alheia, que por alguma razão ela ainda usava. Libertaram-na do restaurante após as primeiras declarações. A polícia apreendeu o copo, as garrafas da mesa, as gravações das câmaras. Levaram Campos e Leonor separadamente. Lourenço insistiu em ir para casa com a esposa. No carro, ele quase não falou. Diante dos olhos de Margarida, surgia novamente a imagem de Clara, de 13 anos. Se a menina se tivesse assustado ou se tivesse atrasado 1 minuto, o espumante teria sido bebido. Não podes ficar sozinha agora, disse Lourenço à porta de casa. Esta é a minha casa. Não é disso que estou a falar. A minha mãe acabou de confessar uma história monstruosa. Eu próprio não percebo nada, então não tentes explicar.
No apartamento havia caixas com presentes. Na cômoda, um postal de Leonor. Cuidem um do outro. Margarida virou-o. Margarida, olha para mim. Quero trocar de roupa. Suspeitas de mim? A pergunta soou demasiado rápida. Ela virou-se. Ouvi-te a insistires 2 vezes para eu beber. Era o brinde de casamento. Eu sei. Então por que dizes isso? Porque estou a tentar lembrar-me de cada minuto da noite. Lourenço passou a mão pelo rosto. Eu não fazia a menor ideia sobre o copo. Juro. Não precisas de jurar. Ele quis aproximar-se, mas Margarida parou-o com um gesto. Fica no quarto de hóspedes, ou vai-te embora. Hoje não haverá conversa. 1 hora depois, ela fechou-se no quarto. Não conseguiu adormecer. Olhou longamente para a aliança de casamento. Ontem significava o início de uma nova vida. Agora, lembrava-a da noite que quase fora a sua última. Margarida guardou a aliança na gaveta da mesinha de cabeceira. Por volta das 9 da manhã, Camila chegou. Ele está aqui? Perguntou a amiga em voz baixa. Passou a noite no quarto de hóspedes. Eu tê-lo-ia posto na rua. Por quê? Por enquanto, só se sabe que a mãe dele falou com o cozinheiro sobre 7 milhões de euros. E o copo, não sei o que tinha lá. Camila pousou a chávena na mesa. Estás a proteger o Lourenço ou a ti mesma? Margarida não respondeu. Na porta, apareceu o marido. Eu ouvi tudo. Não é bonito ouvir à porta, atirou Camila. Vocês estão a falar no meu apartamento. Margarida levantou os olhos. No meu. Lourenço hesitou. Sim, desculpa. A frase soou mais desagradável do que um grito. Antes do casamento, tinham combinado que, após o registro, ele iria gradualmente mudar as suas coisas para a casa dela. Agora, o seu lapso de língua parecia uma reivindicação de um direito que ele já se tinha mentalmente apropriado. O telemóvel de Margarida tocou. Apresentou-se como Paulo Correia, um inspetor de 43 anos, a quem o caso tinha sido entregue após os eventos da noite. Ele pediu-lhe para comparecer para os procedimentos necessários. Sozinha ou com o meu marido? Perguntou ela. Tenho direito de vir com um advogado. O resto decidimos no local. Margarida anotou o endereço. Eu vou contigo, disse Lourenço imediatamente. Não. Vou ligar a Olívia Brandão. O marido ficou sombrio. Olívia Brandão tinha redigido o contrato pré-nupcial deles. Uma mulher esguia de 40 anos, loira, de cabelo curto, que irritava Lourenço com o seu hábito de notar o que para os outros pareciam ninharias. Para que precisas de uma advogada se és a vítima? Exatamente por isso. Já decidiste que a minha família é tua inimiga. Eu decidi que preciso de uma jurista. 2 horas depois, Margarida estava sentada em frente à Correia. O inspetor falava calmamente e só esclarecia o que ela própria tinha visto. Quem colocou o copo? Quando Clara se aproximou, o que Lourenço disse durante o brinde, se ela tinha tido conflitos com Leonor. Não houve discussões abertas, respondeu Margarida. Ela achava-me demasiado independente. Alguma vez viu a dona Leonor com o Campos fora do restaurante? Não. Ouviu falar de grandes pagamentos a ele? Nunca. Correia não relatava os depoimentos de outras pessoas. Quando Margarida perguntou se realmente tinham encontrado algo perigoso no copo, ele respondeu: as análises estão a ser feitas. Sobre as decisões processuais que lhe dizem respeito, informaremos pela via estabelecida. À saída, Olívia deteve-a no corredor. Hoje não fique sozinha em casa. Tu também achas que o Lourenço está envolvido? Eu acho que o círculo de pessoas ainda é desconhecido. A prudência é necessária. Ele é meu marido. Juridicamente, sim. O que queres dizer com isso? Por enquanto, nada. Primeiro, precisamos de factos. Lourenço esperava na rua. O que disse o inspetor? Não vou discutir isso. Nem comigo? Agora não. Ele aproximou-se. A minha mãe podia ter feito qualquer coisa por antipatia por ti. Mas o que é que eu tenho a ver com isso? Eu não disse que tinhas. Comportas-te como se já tivesses emitido uma sentença. Olívia interveio. Lourenço, ela precisa de descansar. Eu estou a falar com a minha mulher. Ela tem o direito de terminar a conversa. Margarida foi-se embora com Camila. Os 2 dias seguintes transformaram-se numa espera. O telemóvel tocava quase sem parar. Familiares,
Colegas da empresa, conhecidos, jornalistas. Alguém tinha publicado um vídeo onde a polícia aparecia no salão de banquetes. Debaixo dele, multiplicavam-se as versões sobre vingança familiar e luta por negócios. Na manhã do segundo dia, ligou Duarte Queiroz, o diretor da empresa de 48 anos, que já trabalhava com o pai de Margarida. Margarida, não venhas ao escritório. Eu trato do conselho de administração. Tudo o que precisar da tua assinatura, nós levamos. Eu preciso de trabalhar. Tu precisas de não tomar decisões nesse estado. A empresa não vai a lado nenhum. Margarida concordou. Depois do almoço, Olívia foi ter com ela com uma pasta de documentos. Lourenço, entretanto, tinha ido para a casa de um amigo, explicando que não queria pressionar a esposa. Preciso de te fazer uma pergunta desagradável, disse a jurista. Fizeste um testamento? Margarida surpreendeu-se. Não, nunca. Tenho 31 anos, Olívia. A idade não anula o direito sucessório. És uma mulher muito rica. O que é que isso tem a ver? Olívia fez uma pequena pausa. Antes do contrato pré-nupcial, insististe que as ações da empresa e os bens anteriores ao casamento continuassem teus. O Lourenço assinou o documento, mas perguntou várias vezes sobre as consequências do divórcio. Pergunta normal. Sim. Depois ele perguntou separadamente se o contrato se aplicava à herança. Margarida ficou imóvel. Não me contaste. A pergunta em si não era motivo para suspeitar de um futuro marido de um crime. Eu expliquei que o contrato pré-nupcial e a herança são regulados de forma diferente. O que é que ele ouviu exatamente? Que o contrato define o regime de bens dos cônjuges, mas após a morte, aplicam-se as regras de sucessão e o testamento, se existir. Margarida levantou-se. Ele sabia que eu não tinha. De mim, não. E então ela lembrou-se de uma conversa que tivera há alguns meses. Lourenço tinha perguntado por que é que a proprietária de um grande pacote de ações não tinha feito um testamento. Margarida riu-se e disse que não planeava morrer. Agora, a memória parecia esfaquear lá. Olívia, se eu tivesse morrido ontem, quem ficaria com as minhas ações? A jurista não respondeu imediatamente. Não tens filhos. Os teus pais morreram. Na ausência de testamento, o cônjuge entra na primeira linha de sucessão. Na tua situação, o Lourenço seria o único herdeiro dessa linha. Todos os teus 50% do pacote de ações entrariam na herança. Depois, ter-se-iam em conta as disposições dos estatutos da sociedade e as regras corporativas. Mas o direito às ações não desapareceria. E o contrato pré-nupcial, por si só, não protege da herança. Margarida sentou-se na cadeira. Então, com o divórcio, ele não fica com as minhas ações, mas após a minha morte, pode ficar. Nas tuas circunstâncias, sim. E ele tornou-se teu cônjuge ontem à tarde. É por isso que eu vim. Por alguns segundos, Margarida não ouviu nada além da sua própria respiração. Lourenço, ainda antes do casamento, brincava que assinaria qualquer papel, desde que ela parasse de ter medo de caçadores de fortunas. Na altura, essa frase parecia uma prova de desinteresse. Não consigo acreditar que uma pessoa seja capaz de viver 2 anos ao lado de outra por uma coisa destas. Não precisas de decidir agora se ele é culpado ou não, mas podemos eliminar o sentido financeiro da tua morte. Como? Com um testamento. Hoje, Olívia ligou para Sérgio Dantas. O notário pôde receber, lá à noite. Margarida dispôs dos seus principais ativos e discutiu separadamente o pacote de ações da empresa. Sérgio Dantas explicou as consequências. Olívia verificou as formulações. Margarida não disse nada ao marido. À saída, ela perguntou: o Lourenço vai saber? Ninguém é obrigado a revelar-lhe o conteúdo do testamento. Ótimo. O que vais fazer em relação ao casamento? Margarida olhou para o notário. Por enquanto, nada. Preciso de factos. No terceiro dia, Correia convidou-a novamente. Olívia foi com ela. Agora a conversa era diferente. A análise do conteúdo apreendido confirmou a presença de uma substância capaz de causar danos graves e criar uma ameaça à vida. Foi instaurado um processo-crime e Margarida foi reconhecida como vítima. O inspetor não revelou detalhes dos depoimentos de outras pessoas. Isto foi suficiente. Na rua, Margarida parou. Eles queriam mesmo matar-me. Olívia não a consolou com palavras vãs.
Agora sabe-se que o perigo era real. Perto de casa, esperava Lourenço. Soube que foi instaurado um processo, disse ele. De onde? O advogado da minha mãe informou. Camila tinha vindo buscar Margarida e subiu com ela. Lourenço queria falar sem testemunhas, mas a esposa recusou. Na sala, ele começou primeiro. A minha mãe admite que falou sozinha com o Campos. Ela afirma que eu não sabia de nada. E por que é que ela o fez? Não sei. 7 milhões pela minha morte. E tu não sabes? Ela sempre achou que me humilhavas com o contrato pré-nupcial. Dizia que na nossa família tudo te pertencia. E por isso decidiu matar-me. Talvez quisesse que, depois de ti, o patrimônio ficasse para mim. Lourenço disse isto e calou-se. Camila virou-se lentamente para ele. De onde sabes que o patrimônio ficaria para ti? Perguntou Margarida. O marido ficou atrapalhado apenas por um segundo. É óbvio. Eu sou o cônjuge. Tu discutiste a herança com a Olívia antes do casamento. O olhar dele mudou. Ela contou-te? Responde. Sim ou não. Estávamos a assinar um documento sério. Eu queria perceber as consequências. Com o divórcio, as minhas ações continuavam minhas. Com a minha morte, poderiam passar para ti. Margarida, para. Estou a enumerar os factos. Lourenço deu um passo na sua direção. Então lembra-te de mais um. Eu estava sentado ao teu lado e não fazia ideia de que a minha mãe tinha planeado este pesadelo. Mas querias muito que eu bebesse. Era um brinde. Eu lembro-me. Se cada palavra minha se torna uma prova, não faz sentido conversar. Ele agarrou no casaco e a porta virou-se. Eu perdi a minha mãe. Aparentemente, agora vou perder a minha mulher também. Quando ele saiu, Camila suspirou. Ele próprio falou do patrimônio. Isso ainda não prova nada. Ainda o estás a defender? Não quero acusar uma pessoa de uma tentativa de homicídio só porque tenho medo. Nessa mesma noite, noutra parte da cidade, Mariana Valente estava sentada na cozinha em frente a um chá frio. A bela morena de 32 anos estava no 5º mês de gravidez. O bebê mexeu-se e ela, instintivamente, pousou a mão na barriga. Mariana ligava a Lourenço pela 6ª vez. Ele tinha rejeitado a chamada novamente. Há 3 dias, o homem prometera vir logo após o banquete de casamento. Ela preparou o jantar e esperou até de noite, até que viu as notícias sobre a polícia no restaurante. Desde então, ele só respondia por mensagens. Não me ligues. A seguir, veio outra. No casamento, tudo correu mal. A última apareceu há poucos minutos. Espera que eu entre em contacto. Apaga as nossas mensagens antigas. Mariana releu a exigência e levantou-se lentamente. Do armário, tirou um segundo telemóvel, da existência do qual Lourenço se tinha esquecido. Lá, a correspondência estava guardada. A primeira mensagem que abriu tinha sido enviada uma semana antes do casamento. O importante é casarmos oficialmente. Depois disso, tudo vai mudar. Mais abaixo, havia outra frase. Se tudo correr como planeado, darás à luz quando eu já estiver livre e muito rico. Mariana olhou para o ecrã durante muito tempo. Lourenço sabia o seu endereço. Ele tinha uma chave suplente. Pela primeira vez, a mulher pensou que Margarida poderia não ser a última pessoa cujo silêncio ele precisaria para sempre. No 4º dia após o casamento, Mariana Valente não foi trabalhar pela primeira vez. Acordou ainda de madrugada e ficou sentada na cozinha, a escutar os sons do lado de fora da porta. Lourenço não escreveu mais. A última exigência para apagar a correspondência assustava-a mais do que o silêncio. Antes, ele nunca pedira para destruir mensagens. Às 8h30, a campainha tocou. Mariana estremeceu e não se moveu. A campainha tocou novamente. Mariana, abre! Sou eu! Ela reconheceu Sílvia Ribeiro. A amiga trabalhava com ela na mesma empresa e era a única que sabia de quem Mariana esperava um filho. 1 minuto depois, Sílvia entrou no apartamento, tirou o casaco e olhou atentamente para a dona da casa. Ontem disseste que estavas doente, mas pareces que estás a ser perseguida. Mariana trancou a porta com ambas as fechaduras. Não sei o que fazer. Com o Lourenço? Com ele. Sílvia foi para a cozinha. Mariana pegou no segundo telemóvel e pousou-o silenciosamente à sua frente. Lê. A amiga leu algumas mensagens. Quanto mais baixo o dedo descia pelo ecrã,
mais o seu rosto mudava. Depois do registro, tudo vai mudar. A mãe está a tratar do restaurante. Mariana, tu percebias do que ele estava a falar? Nem tudo. Pelo menos a mim, não mintas. Mariana desviou o olhar. Ele dizia que, depois do casamento, a Margarida não estaria mais cá. Ele dizia que em breve estaria livre e que o divórcio não lhe convinha. Sílvia levantou-se abruptamente. E tu continuaste a encontrar-te com ele? Eu já estava grávida. A gravidez não desliga a cabeça. Eu não sabia do cozinheiro, do copo, do dinheiro, mas percebia que a mulher tinha de morrer. Mariana ficou em silêncio. Sílvia andou pela cozinha. Tens de ir à polícia. Se eu for, o Lourenço vai saber. E se não fores? Mariana levantou a cabeça. Ele tem a chave do apartamento. Sílvia empalideceu. Muda a fechadura hoje. Ele sabe onde a minha mãe mora. Então, mais um motivo para não ficar escalada. Nesse momento, ouviu-se um clique na fechadura da entrada. Ambas as mulheres ficaram imóveis. A chave rodou mais uma vez, mas a porta foi segurada pelo trinco interior. Mariana, ouviu-se a voz de Lourenço. Abre. Ela levantou-se de um salto. Sílvia pegou no telemóvel. Não abras. Lourenço tocou novamente na campainha. Eu sei que estás em casa. Mariana aproximou-se da porta, sem tirar o trinco. O que queres? Falar. Fala daí. Por alguns segundos, houve silêncio do outro lado da porta. Estás louca? Abre. Não, Mariana. Não estou com paciência para espetáculos. Sílvia ligou a gravação no seu telemóvel e acenou à amiga para que continuasse. Por que exigiste que eu apagasse as mensagens? Porque a minha mãe está a ser acusada de uma tentativa de homicídio. A correspondência vai ser pasto para os jornalistas. Não há só romance ali. Tu escreveste sobre o registro, o dinheiro e o restaurante. Do outro lado da porta, fez-se silêncio. Quando Lourenço falou novamente, a sua voz estava mais baixa. Ouve-me com atenção. Tu não sabes nada sobre o restaurante. Eu sei o que tu disseste. Tu só sabes as minhas palavras. E podias entender-las como quisesses. E o que é que eu devia entender? Que tens problemas familiares? Mariana sorriu, embora lhe apetecesse chorar. Prometeste voltar para mim depois do casamento, rico e livre. Eu ia deixá-la mais tarde. Depois da morte dela? Não digas disparates. Foste tu que disseste que o divórcio não te dava nada. Lourenço deu um soco na porta. Chega. Mariana recuou. Apaga tudo o que me diz respeito, disse ele. E não contes a ninguém sobre as nossas conversas. Por quê? Porque estás grávida do meu filho. E estou a tentar proteger-vos aos dois. Sílvia abanou a cabeça. Mariana perguntou. E se eu não apagar? Lourenço não respondeu imediatamente. Não me compliques a vida. Um arrepio percorreu as costas de Mariana. Isso é uma ameaça? É um pedido. O último. Poucos segundos depois, ouviram-se passos. O elevador abriu-se e fechou-se novamente. Sílvia desligou a gravação. Pronto, vamos. Para onde? Primeiro mudamos a fechadura, depois vamos ao inspetor. 3 horas depois, Mariana estava sentada no gabinete de Paulo Correia. Sílvia a esperava no corredor. O inspetor pediu-lhe para contar em detalhe quando começou a relação com Lourenço e o que ele dizia sobre o casamento. Mariana contou que conheceu Lourenço no final do ano passado. Poucas semanas depois, começou uma relação secreta. Ele garantia que a relação com Margarida estava esgotada, mas que ainda não podia sair. Quando soube da gravidez? Perguntou Correia. No final de abril. Como é que ele reagiu? Primeiro ficou contente. Depois disse para eu não contar a ninguém até ao casamento dele. Por quê? Garantia que o registro lhe era necessário por alguma razão. Perguntou por quê. Claro, Mariana tirou o segundo telemóvel. Aqui está parte da correspondência, o aparelho principal. Ele mandou-me limpar, mas este eu usava antes. Não apaguei as mensagens. Correia não leu tudo na sua frente. O telemóvel foi apreendido para posterior análise, de acordo com o procedimento estabelecido. Mariana informou separadamente sobre a gravação da conversa da manhã, feita por Sílvia. Sabia dos planos para prejudicar Margarida Vasconcelos? Mariana cerrou os lábios. Eu sabia que o Lourenço esperava a morte dela. De onde? Das palavras dele. Dê-me frases concretas. Ele dizia que o divórcio não lhe era vantajoso,
que depois do registro tudo seria mais fácil. Depois, uma vez, disse: "Tu darás à luz quando eu já for viúvo." Correia anotou a resposta. Perguntou por que é que ele tinha a certeza de que se tornaria viúvo. Sim. O que ouviu? A mãe trata de tudo. Mariana baixou os olhos. Eu devia ter ido embora nessa altura. O inspetor não respondeu nada. Sabia do campus, dos 7 milhões ou do método da tentativa de homicídio? Não. Entregou dinheiro? Procurou executores? Nunca. Mariana calou-se e depois acrescentou: a Leonor não me suportava de todo. Ela queria que, após a morte de Margarida, o Lourenço primeiro recebesse a herança e só depois decidisse o que fazer comigo. Correia levantou o olhar. De onde lhe vem essa informação? O Lourenço disse: há cerca de 1 mês. Após o interrogatório, Sílvia encontrou Mariana no corredor. Agora vais viver comigo. Mariana não discutiu. Na mesma manhã, Margarida foi ao escritório pela primeira vez desde o casamento. Duarte Queiroz encontrou-a junto ao elevador e levou-a imediatamente para o gabinete para que os funcionários não a rodeassem com perguntas. Tens a certeza de que queres trabalhar? Se ficar em casa, passo o dia todo a olhar para o telemóvel. Na mesa, havia documentos que precisavam de ser assinados. Margarida abriu a primeira pasta, mas Duarte não se sentou. Preciso de te contar uma coisa. Mais uma má notícia? Ainda não sei. Ele fechou a porta. 2 semanas antes do casamento, o Lourenço veio ter comigo sem ti. Margarida pousou lentamente a caneta. Para quê? Disse que queria perceber o negócio da família. Depois, começou a perguntar pelos teus 50%. Ela sentiu a tensão familiar. Continua. Ele perguntou se o proprietário de tal pacote de ações podia transferi-las para uma única pessoa e o que aconteceria com os votos se o pacote passasse para um herdeiro. Ele pronunciou a palavra herdeiro. Sim. Margarida levantou-se da mesa. Por que não disseste antes? O futuro marido de uma acionista podia interessar-se pelo negócio. Na altura, não parecia um crime. Margarida aproximou-se da janela. Ele discutiu a herança com a Olívia. Perguntou-me sobre o testamento. Agora descobre-se que veio ter contigo. Duarte franziu o sobrolho. Sobre o testamento há alguns meses. Margarida, conta isto ao inspetor. Contarei. No gabinete, o seu telemóvel tocou. O número era desconhecido. Margarida Vasconcelos? Perguntou uma voz feminina. Sim, chamo-me Mariana Valente. Precisamos de falar. Margarida ficou imóvel. Conhecemo-nos? Não. Então, sobre o que é a conversa? Do outro lado, ficaram em silêncio por alguns segundos. Sobre o seu marido. O que tem ele? Estou grávida do Lourenço. Margarida não percebeu imediatamente o que ouviu. Repita, por favor. Vou ter um filho dele. Duarte aproximou-se, mas Margarida parou-o com um gesto. De onde tem o meu número? A Sílvia encontrou-o nos contactos de trabalho da sua empresa. Você tem o direito de saber a verdade. O quê? Exatamente. O Lourenço disse-me que, depois do casamento, você não viveria muito tempo. Margarida fechou os olhos. Onde está agora? Já estive com o inspetor. Não digo mais nada por telefone. Por que me ligou? Porque durante vários meses eu soube o suficiente para ir embora. E mesmo assim fiquei. Você podia ter morrido. Não peço perdão. A chamada foi interrompida. Margarida baixou o telemóvel. Quem era? Perguntou Duarte. A amante do meu marido. As palavras soaram estranhas. Ela está grávida. Duarte sentou-se lentamente. Lourenço ligou-lhe imediatamente. Margarida viu o nome dele e rejeitou a chamada. Meia hora depois, Margarida estava com Olívia. Contou-lhe sobre a chamada de Mariana e as perguntas de Lourenço sobre o pacote de ações. O pedido de divórcio entra hoje, disse ela. Olívia olhou-a atentamente. Mesmo que a investigação não prove a sua participação, para o divórcio, não preciso de uma sentença condenatória. Ele traiu-me, esperava um filho de outra mulher e escondeu-o até ao casamento. Então, preparo a petição. Bloqueie o acesso do Lourenço à casa, aos papéis e ao meu e-mail. Será feito. À noite, Lourenço apareceu sem avisar. A segurança do prédio não o deixou subir ao andar e ligou para Margarida. Ele diz que é seu marido. Não o deixem subir.
Um minuto depois o telemóvel tocou. Margarida atendeu. Proibiste-me de entrar? Perguntou Lourenço. Sim, precisamos de falar. Sobre a Mariana? Do outro lado, fez-se silêncio. Quem te disse? Então não vais negar. Margarida, é complicado. De quantos meses ela está? De 5. Eu queria explicar tudo depois do casamento, depois da minha morte. O que é que ela te disse? O suficiente. A voz do marido mudou. A Mariana agora está assustada e a vingar-se de mim. Ela é capaz de inventar qualquer coisa. Ela já falou com o inspetor. Lourenço praguejou. Margarida ouviu-o fazer isso pela primeira vez em 2 anos. Margarida, ouve. Não faças nada de cabeça quente. Vou pedir o divórcio. Tu não percebes o que está a acontecer. Pela primeira vez, percebo. Ela desligou o telemóvel. No dia seguinte, Duarte e Margarida informaram Correia sobre as perguntas de Lourenço, sobre as ações e o testamento. O inspetor não tirou conclusões na frente deles. A análise da correspondência de Mariana dava novos motivos para a investigação. Numa mensagem, ela perguntava: se te divorciares, não podes simplesmente receber uma parte do dinheiro. Lourenço respondeu: não, há um contrato. Depois do divórcio, não recebo quase nada. 2 dias depois, Mariana escrevia: então para que casar? A resposta veio 1 minuto depois. Porque depois do registro, o marido tem outros direitos. A seguir vinha: a mãe já está a tratar do restaurante. Eu não me meto nisso. E mais uma mensagem, enviada pouco antes do casamento. Se alguma coisa correr mal, a mãe falou com ele sozinha. Eu não tenho nada a ver com isso. Correia releu esta frase várias vezes. À noite, Leonor foi levada para mais um interrogatório. Ela continuava a afirmar que o filho não tinha nada a ver com os seus acordos com Campos. Lourenço supostamente não suspeitava de nada, e ela inventara o crime sozinha. Correia não discutiu. Fez algumas perguntas de esclarecimento sobre o horário dos encontros e o dinheiro, e depois colocou à frente de Leonor a impressão de uma mensagem. Ela leu. O rosto da mulher vacilou. De onde vem isto? O inspetor não respondeu à pergunta sobre a origem da prova e sugeriu que ela lesse o texto com atenção mais uma vez. Leonor olhava para a linha. Se alguma coisa correr mal, a mãe falou com ele sozinha. Eu não tenho nada a ver com isso. Ela releu-a uma segunda vez e depois uma terceira. Os dedos apertaram lentamente a borda da folha. Ele escreveu isto antes do casamento. Correia não discutiu o conteúdo dos materiais para além do necessário e perguntou: continua a confirmar os seus depoimentos anteriores? Leonor ficou em silêncio por quase 1 minuto. Ela percebeu o que não queria notar desde o início. O filho não só permitiu que a mãe se arriscasse por ele. Ele contava antecipadamente que, em caso de falha, seria precisamente ela a ficar entre ele e o executor. Leonor levantou os olhos. Preciso do meu advogado. É o seu direito. Depois da sua chegada, darei um novo depoimento. Ela afastou a impressão e disse: e contarei de quem foi a ideia. De manhã, Leonor Pires recusou o pequeno almoço e pediu para não lhe entregarem mais bilhetes do filho. No gabinete do inspetor, o advogado sentou-se ao seu lado. Paulo Correia ligou a gravação do interrogatório e lembrou a mulher dos seus direitos. Vou alterar o meu depoimento, disse Leonor. A ideia foi do Lourenço. Correia não a interrompeu. Quando é que ele falou sobre isso pela primeira vez? Depois do contrato pré-nupcial, voltou zangado de casa da Margarida. Disse que tinha assinado um papel segundo o qual, após o divórcio, ficaria com quase nada. O que aconteceu a seguir? Leonor baixou o olhar. Primeiro, ele esperava que a Margarida, depois do casamento, lhe passasse uma parte das ações. Depois descobriu que ela não tinha testamento. Como? Perguntou-lhe diretamente. Ela respondeu que não ia morrer. Quem propôs matar a Margarida? O Lourenço. O que é que ele disse? A mulher fechou os olhos. Disse: com o divórcio recebo 0. Se ficar viúvo, tudo será diferente. O advogado virou-se para ela, mas Leonor continuou. Perguntei-lhe se ele percebia do que estava a falar. O Lourenço respondeu que percebia melhor do que eu. Segundo a mulher, o filho exigiu imediatamente que só ela comunicasse com o executor. Justificava com prudência. O noivo devia estar perto da noiva e não chamar a atenção. Eu achava que o estava a proteger, disse Leonor, e ele estava a proteger-se de mim.
Foi você que encontrou o Campos? Sim. O Lourenço sabia o nome dele? Sabia. Encontrou-se com ele? Na minha presença? Não. De onde vieram os 7 milhões? Leonor suspirou pesadamente. 4 eram meus. 3 foram entregues pelo meu filho, poucos dias antes do casamento. Onde? Em minha casa. Trouxe o dinheiro em numerário, numa mala de viagem. A seguir, Correia esclareceu datas, locais de encontro, telemóveis e meios de comunicação. Leonor indicou o café onde se encontrou pela primeira vez com Campos. A hora da transmissão das condições, o número para falar com o cozinheiro. A regra principal, que Lourenço repetia constantemente. Nada deve acontecer a Margarida antes do registro do casamento. Ele dizia que, de outra forma, toda a iniciativa perdia o sentido, confessou Leonor. Compreendia por quê? Sim, pela primeira vez, a sua voz tremeu. Compreendia, e mesmo assim concordei. Após o interrogatório, a investigação começou a verificar a nova versão através de fontes independentes. A confissão de uma mulher que durante dias defendeu o filho não era suficiente. As gravações das câmaras confirmaram o encontro de Leonor com Campos no café, 3 semanas antes do casamento. Os dados das chamadas coincidiam com as datas que ela indicou. Os documentos financeiros registravam a transferência de 7 milhões para uma conta usada pelo chefe de cozinha. A origem da quantia também foi verificada. Várias operações de Lourenço antes do casamento, por si sós, não provavam nada, mas coincidiam no tempo com o relato da mãe. Campos percebeu que a versão anterior se estava a desmoronar. No interrogatório seguinte, ele ainda tentou afirmar que Leonor o contratara por ódio pessoal à nora. Eu não sabia nada sobre a herança, disse ele. Prometeram-me dinheiro. Por que é que tudo tinha de acontecer depois do registro? Perguntou Correia. O cozinheiro hesitou. Foram as condições que me puseram. Quem? A Leonor. Perguntou o motivo. Uma vez. O que é que ela respondeu? Que de outra forma, o filho não receberia nada. Campos pediu uma pausa e falou com o seu defensor. Ao regressar, acrescentou mais um detalhe. Antes do banquete, a Leonor estava nervosa. Repetiu várias vezes que o Lourenço exigia que tudo terminasse no dia do casamento. Ela mencionou o nome dele? Sim. Por que se calou antes? O cozinheiro desviou o olhar. Pensei que, se não mencionasse o filho, a mãe não me culparia a mim. Correia não lhe comunicou o conteúdo dos novos depoimentos de Leonor. Entretanto, Margarida tentava voltar ao trabalho. De manhã, ia para o escritório. À noite, voltava para casa. Não voltou a ver Lourenço. Os documentos para o divórcio tinham sido entregues. A comunicação era feita através de Olívia Brandão. No 8º dia após o casamento, Margarida entrou na sala de reuniões e viu um ramo de rosas brancas. De quem são? Perguntou a secretária. Um estafeta trouxe. O cartão está dentro. Margarida tirou o envelope. Margarida, não deixes que as palavras dos outros nos destruam. Eu ainda sou teu marido. Lourenço. Ela dobrou o cartão ao meio. Distribuam as flores pelos funcionários. Duarte Queiroz, que entrou a seguir, pousou uma pasta na mesa. Ele outra vez. Agora prova a sua inocência com flores. Então, tenho notícias piores. Margarida ficou alerta. Depois daquela conversa sobre as ações, o Lourenço pediu-me para lhe mostrar os estatutos da empresa. Eu enviei os documentos disponíveis para as partes interessadas. Um dia depois, ele perguntou se um herdeiro poderia votar com todo o pacote de ações de uma só vez. O que respondeste? Que seria necessário formalizar os direitos. Eu até brinquei. Primeiro casa-te. E ele disse. O casamento é que vai resolver tudo. Margarida sentou-se lentamente. Informaste o Correia? Sim. Fui chamado ontem. Duarte queria sair, mas ela deteve-o. Imagina que a Clara não se tinha aproximado. Eu sentia-me mal à mesa. O Lourenço andaria à minha volta, a chamar os médicos, a fingir horror. Quem suspeitaria do noivo feliz? Agora isso já não importa. Para mim, importa. Nesse mesmo dia, Olívia informou que a petição de divórcio tinha sido aceite. Lourenço, através de um representante, deu a entender que não pretendia terminar a relação voluntariamente. Ele pode proibir-me de me divorciar? Perguntou Margarida. Não. Se não houver acordo, o processo pode demorar mais tempo. No entanto,
É impossível manter uma pessoa casada para sempre. Que ele arraste o processo. Não tens medo? O testamento já está feito. Olivia acenou com a cabeça. Ainda bem que o fizemos logo. À noite, Paulo Correia chamou Lourenço para interrogatório. Ele veio com um advogado de fato escuro, aparentemente calmo. Eu já contei tudo, disse ele. A minha mãe decidiu arranjar-me a vida à sua maneira. Eu também fui vítima. Discutiu com a Margarida a ausência de testamento, uma conversa normal. Há algum tempo, falou com Olívia Brandão sobre as consequências sucessórias do casamento? Sim, estávamos a celebrar um contrato. Perguntou a Duarte Queiroz sobre a transferência de ações para um herdeiro. Lourenço demorou a responder. Interessei-me pela empresa da minha futura esposa. Por que exatamente pela herança? Um grande negócio tem muitos riscos. Disse a Mariana Valente que o divórcio não lhe daria nada. Conversas pessoais com uma amante não têm relação com o crime. Responda, por favor. Posso ter dito. Exigiu que ela apagasse a correspondência após a tentativa de homicídio. Queria evitar um escândalo, porque foi ao apartamento dela e afirmou que ela não sabia nada sobre o restaurante. Lourenço franziu o sobrolho. Ela estava a gravar a conversa? Correia deixou a pergunta sem resposta. Sabia que a sua mãe contactava com o Campos? Não. Deu a Leonor Pires 3 milhões pouco antes do casamento? Lourenço olhou para o advogado. Não entreguei dinheiro em numerário. Correia registrou as respostas. Depois, foi colocada à frente de Lourenço a impressão da mensagem para Mariana. A mãe falou com ele sozinha. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem é ele? Não me lembro. Por que é que você não devia ter nada a ver com isso? Essa correspondência podia dizer respeito a qualquer coisa. A quê? Exatamente. Passaram-se várias semanas. A pergunta seguinte soou quase banal. Para que esperar pelo registro do casamento? Lourenço levantou os olhos. Esperar por quê? Não vou repetir a pergunta. O advogado aconselhou o seu cliente a usar o direito de não testemunhar contra si mesmo. Lourenço calou-se. Após o interrogatório, ele saiu do edifício, pegou imediatamente no telemóvel e ligou para o advogado da mãe. Preciso de saber o que ela disse. Não discuto os depoimentos dela consigo. Você não percebe. Ela agora assina qualquer disparate. A dona Leonor está a agir conscientemente e a usar a sua defesa. Lourenço desligou. À noite, ele tentou contactar Mariana através de Sílvia. Diz-lhe que ela está a destruir o futuro do seu próprio filho. Sílvia guardou a mensagem e não respondeu. De manhã, surgiram confirmações adicionais das palavras de Leonor. Os extratos bancários mostraram que, antes do casamento, Lourenço tinha de facto levantado grandes somas. Isso ainda não provava a entrega do dinheiro, mas a gravação da entrada do prédio da mãe confirmou outra coisa. Na noite que ela indicou, o filho foi lá visitá-la. Os materiais para a próxima decisão processual estavam reunidos. Lourenço foi detido durante o dia. Ele estava no escritório de um amigo quando os agentes entraram. Primeiro, ele pensou que tinham vindo para mais esclarecimentos. Tenho uma reunião daqui a 20 minutos. Disseram-lhe que teria de ser cancelada. Lourenço olhou para os documentos que lhe foram apresentados. Isto é por causa das palavras da minha mãe. Ninguém se pôs a discutir as provas com ele no corredor. Ele exigiu um advogado. Antes de entregar o telemóvel, conseguiu enviar uma mensagem a Margarida. Estás a cometer um erro enorme. Ela leu-a depois de uma chamada de Olívia. O Lourenço foi detido, disse a jurista. Não sei mais pormenores por enquanto. Margarida sentou-se. Então, surgiram fundamentos. A decisão da investigação ainda não é uma sentença. Eu percebo. Ela bloqueou o novo número do marido. Margarida aproximou-se da janela. Há uma semana, ela temia admitir a ideia do seu envolvimento. Agora, o mais assustador era outra coisa. Quanto tempo Lourenço passou a calcular cada detalhe, sorrindo para ela, escolhendo as alianças e discutindo a lua de mel. 2 dias depois, Leonor foi autorizada a encontrar-se com Margarida na presença dos defensores. Ninguém ia partilhar os materiais do processo. A mulher pedia apenas uma conversa pessoal. Margarida recusou no início, mas depois decidiu ver a pessoa que se sentara no casamento a poucos metros dela, à espera que a nora bebesse o espumante preparado. Leonor entrou visivelmente abatida.
As joias e a maquilhagem cara tinham desaparecido. Sentou-se em frente, demorando a organizar os pensamentos. Não peço que me perdoes. Ainda bem, porque não vou perdoar. Leonor acenou com a cabeça. Quero que saibas. Foi o Lourenço que inventou tudo. Isso não muda o que você fez. Eu sei. Então, para que o encontro? A mulher levantou o olhar. Passei a vida toda a achar que devia salvar o meu filho. Quando ele disse que tu o deixarias sem nada, acreditei que o estavas a humilhar. Depois explicou sobre as ações, a herança. Eu concordei em ajudar. Parecia-lhe justo matar-me porque o meu patrimônio continuaria a ser meu? Não. Agora já não. E há uma semana. Leonor não respondeu. Os meus pais já não são vivos, continuou Margarida. Você sabia isso perfeitamente. Depois da minha morte, nenhum deles viria perguntar por que é que lhes tirou a filha. Leonor cobriu o rosto com as mãos. Eu sou culpada. Você não é uma vítima do Lourenço. Ele usou-a, mas a decisão foi sua. A mulher baixou as mãos. Sim, nisso é a única coisa em que concordamos. Margarida levantou-se. E mais uma coisa. O seu filho não vai ficar com a empresa. Sob nenhuma circunstância. Leonor olhou para ela. Fizeste um testamento? Margarida não respondeu e saiu. No corredor, Olívia alcançou-a. Não devias ter falado dos documentos. Não revelei nada. Certo. Só queria que ela soubesse. O plano deles morreu antes de eles perceberem. Olívia ficou em silêncio. Outro ponto. Se as ações dolosas por causa da herança forem estabelecidas pelo tribunal, pode surgir a questão do herdeiro indigno. Margarida sorriu sem alegria. Ele arriscou tudo por uma fortuna que, de qualquer forma, podia perder. Tarde da noite, Correia ficou sozinho no gabinete. À sua frente estavam a correspondência, os autos, os dados sobre o dinheiro, as gravações das câmaras e os depoimentos de pessoas que quase não tinham ligação entre si. Cada prova, por si só, admitia explicações. Juntas, formavam um quadro diferente. Lourenço interessou-se pela herança antes do casamento. Sabia do contrato pré-nupcial. Investigou o destino das ações. Dizia à amante que, após o registro, teria outros direitos. Organizou os contactos de forma a não comunicar pessoalmente com o executor. E, mais importante, exigiu que se esperasse pelo momento em que Margarida se tornasse oficialmente sua esposa. Correia fechou a pasta. Agora, a investigação respondia a duas perguntas. Quem queria a morte de Margarida Vasconcelos? Estava a ficar cada vez mais claro. Mas o mais importante era outro. A investigação podia finalmente explicar por que é que os assassinos precisaram precisamente do casamento. 4 meses depois, Margarida entrou na sala do tribunal. O casamento com Lourenço, nessa altura, já tinha sido dissolvido. Ele tentou opor-se, pediu um prazo para a reconciliação, transmitiu através de um representante uma declaração de que a esposa estava a agir sob a influência do choque sofrido. Margarida, nas audiências, repetia uma coisa: a vida em comum não continuaria. No final, a decisão transitou em julgado. Agora entre eles restava outro processo. Lourenço sentou-se ao lado do advogado. Ao ver Margarida, ele olhou-a longamente, como se esperasse encontrar a mulher de antes, que ainda na noite do casamento procurava desculpas para ele. Ela foi a primeira a desviar o olhar. Leonor estava perto do filho. Ao longo dos meses, a mulher mudara. Não usava maquilhagem, emagrecera e já não tentava cruzar o olhar com o de Lourenço. Campos sentou-se à parte. O julgamento arrastou-se. A defesa de Lourenço baseava-se numa afirmação simples. Não houve conversa direta com o cozinheiro. O dinheiro foi transferido para Campos por Leonor, e as mensagens para Mariana podiam ser interpretadas de qualquer maneira. No entanto, a acusação não se baseava apenas na correspondência. No tribunal, Joana Mourão contou como ouviu a conversa sobre os 7 milhões e o próximo brinde. Falou com calma, embora estivesse visivelmente nervosa, antes do início da sessão. Tinha a certeza de que se tratava de um assassinato? Perguntou o advogado de Lourenço. Não. Então, por que enviou a sua filha até a noiva? Porque vi um copo separado e decidi que era melhor errar do que passar o resto da vida a lembrar-me de que fiquei calada. Viu o que Campos colocou lá dentro? Não. Então, as suas conclusões foram uma suposição.
Joana olhou para o advogado. A minha suposição salvou a vida de uma mulher. A sala ficou em silêncio. Margarida baixou os olhos. Nos últimos meses, pensara muitas vezes nisso. Naquela noite, a empregada de mesa podia ter decidido que o casamento alheio não lhe dizia respeito. Podia ter tido medo dos seus superiores e ter duvidado. Em vez disso, enviou a filha até a noiva. Depois, falou André Saraiva. Ele contou sobre a gravação das câmaras, a saída de serviço e as ações do pessoal. Vitor Magalhães confirmou que a comunicação à polícia foi feita antes que o copo fosse retirado da mesa. Um perito explicou os resultados da análise da bebida sem detalhes médicos desnecessários. Para o tribunal, o essencial era claro. O conteúdo representava uma ameaça real à vida de Margarida. Campos, no início, manteve a sua linha, mas após algumas sessões, deixou de discutir o óbvio. Ele admitiu que concordara em executar a encomenda por 7 milhões. Dizia que, até ao último momento, esperava recusar. No entanto, as câmaras e os depoimentos dos funcionários mostravam o contrário. Ele entregou o copo preparado ao empregado de mesa conscientemente. Quem definiu a data? Perguntou o procurador. A dona Leonor. Por que precisamente na noite do casamento? Campos engoliu em seco. Ela disse que antes não podia ser. Lourenço virou-se bruscamente para a mãe. Leonor não levantou a cabeça. Mariana Valente foi chamada mais tarde. Margarida viu-a pela primeira vez sem ser por fotografia. A gravidez já estava a chegar ao fim. Mariana entrou lentamente e tentou não olhar na direção da ex-mulher de Lourenço. Perguntaram-lhe sobre as mensagens, os encontros, as promessas. Compreendia que o arguido esperava a morte da sua esposa? A pergunta ecoou. Mariana susteve a respiração. Sim. Um murmúrio percorreu a sala. Quando percebeu? Antes do casamento. Porque não informou ninguém? Tinha medo de o perder e acreditava que ele não faria nada pessoalmente. Mas ele dizia que se tornaria viúvo. Dizia. E continuou a relação? Sim. Margarida olhava para a mulher sem ódio. Mariana fizera uma escolha moral terrível, mas fora o seu telemóvel que destruíra a defesa de Lourenço. Uma coisa não anulava a outra. O advogado do arguido tentou apresentar a amante como uma mulher vingativa. Após a detenção, o arguido rejeitou-a. Ele rejeitou-me antes, quando percebeu que o casamento tinha corrido mal. Por isso decidiu caluniá-lo. Mariana abanou a cabeça. Se quisesse inventar uma acusação, não teria trazido o telemóvel. Lá também estão as minhas mensagens. Elas mostram como eu era. Silvia Ribeiro confirmou que sabia da relação da amiga com Lourenço e da sua gravidez. Ela também contou sobre a conversa à porta do apartamento e entregou a gravação que fez. Duarte Queiroz lembrou as perguntas sobre a herança das ações. Olívia Brandão explicou as circunstâncias da elaboração do contrato pré-nupcial. Ela não discutiu o conteúdo do Novo Testamento, pois não tinha relação com o plano criminoso que surgira antes. O arguido compreendia que, em caso de divórcio, o patrimônio de Margarida não passaria para ele? Perguntaram-lhe. Sim. Interessou-se pelas consequências da morte da cônjuge, interessou-se pela herança. Os depoimentos de Leonor tiveram especial importância. Ela já não tentava salvar o filho. O Lourenço disse que, após o registro, se tornaria herdeiro, pronunciou a mulher. Eu tinha de encontrar uma pessoa e combinar. Ele não queria encontrar-se com o executor para que, em caso de falha, ninguém o apontasse. O dinheiro ele entregou. 3 milhões foram dados por ele. O resto, acrescentei eu. Lourenço levantou-se de um salto. Ela está a mentir. O juiz exigiu ordem. Tu inventaste tudo, gritou ele à mãe. Leonor virou-se para ele pela primeira vez. Eu concordei e responderei por isso. Mas não vou assumir a tua culpa. Lourenço olhou para ela com tanta raiva que Margarida finalmente percebeu que ele também nunca amara a mãe como ela imaginava. Para ele, Leonor era uma intermediária conveniente, pronta a arriscar-se pelo filho. Quando a produção de prova terminou, a defesa insistiu novamente. Não há ligação direta entre Lourenço e Campos. O procurador respondeu que a ausência dessa ligação era precisamente parte do plano. Para o crime, distribuíram-se os papéis. Lourenço contava receber a herança. Leonor procurava o executor e transmitia as condições. Campos devia levar o plano até ao fim. A sentença foi lida numa sala cheia. Margarida não sentia triunfo.
O tribunal considerou Lourenço, Leonor e Campos culpados, tendo em conta o papel de cada um na tentativa de homicídio por cobiça. Todos foram condenados a longas penas de prisão. Os números exatos já não tinham para ela o mesmo significado, mesmo antes da sessão. Lourenço ouviu em silêncio até ouvir a sua pena. Isto é uma loucura, disse ele ao advogado. Leonor fechou os olhos. Campos baixou a cabeça. Margarida saiu do edifício com Olívia. Nas escadas, amontoavam-se jornalistas. Dona Margarida, está satisfeita com a sentença? Ela parou. Estou feliz apenas por estar viva. Não disse mais nada. Depois do tribunal, Olívia sugeriu irem a um café, mas Margarida pediu para a levar para casa. Lá, pela primeira vez, abriu a caixa onde, meses antes, guardara as coisas do casamento. Debaixo do véu, estava o envelope com a cópia do contrato pré-nupcial e uma pequena caixa de veludo com a aliança. Margarida tirou-a, rodou-a entre os dedos e guardou-a de volta. Finalmente vais deitar fora? Perguntou Camila, que chegou à noite. Não. Por quê? Deixa estar. É uma coisa, não uma maldição. A amiga sorriu. Agora sim, reconheço-te. Elas encomendaram o jantar e, pela primeira vez em muito tempo, não falaram da investigação. Camila contava sobre o trabalho, um vizinho engraçado, as férias que se aproximavam. Margarida notou de repente que ouvia e ria. Durante meses, a sua vida consistira em interrogatórios, documentos, advogados e perguntas que exigiam respostas precisas. Uma conversa normal revelou-se quase um luxo. Uma semana depois, Olívia apareceu no escritório com uma pasta de documentos que lhe restavam do divórcio concluído. A decisão já transitou em julgado. Leva. Não resta mais nada do processo de família, disse a jurista. Boas notícias. Queres saber o que teria acontecido com a herança se o crime tivesse sido bem-sucedido? Margarida abanou a cabeça. Não. Basta-me saber que não foi. Então, encerramos o assunto. Ela guardou os papéis no armário e rodou a chave. Nesse mesmo dia, Margarida pediu a Duarte para reunir os chefes de departamento. Na sala de reuniões, o silêncio era invulgar. Muitos funcionários temiam que, após o escândalo, a proprietária vendesse a sua participação e abandonasse a empresa. Eu não vou a lado nenhum, disse Margarida, e não pretendo vender a minha parte. Tudo o que aconteceu não deve transformar o negócio dos meus pais num monumento à ganância alheia. Continuamos a trabalhar. Duarte foi o primeiro a sorrir. Após a reunião, ele ficou para trás. O teu pai estaria orgulhoso de ti. Margarida ficou em silêncio. O pai raramente a elogiava em vida, mas ensinara-a durante anos a não tomar decisões em pânico. Espero que sim. Tenho a certeza. Estas palavras, inesperadamente, revelaram-se mais importantes do que os grandes parabéns após a sentença. Um mês depois, chegou do cartório notarial a confirmação da conclusão de todos os procedimentos necessários relacionados com as suas novas disposições. Os documentos estavam guardados onde deviam estar, e Margarida já não voltava ao assunto todas as semanas. Ela fizera o que a proprietária de uma grande fortuna devia fazer. Definira antecipadamente a sua vontade e deixara de encarar a prudência jurídica como a espera por uma desgraça. Mariana deu à luz um menino. Margarida soube disso acidentalmente por Olívia e pediu para não lhe contarem mais pormenores. A criança não respondia pelas decisões dos pais. Mariana não procurou um encontro. Antes do parto, enviou uma carta curta através do advogado. Não peço que me perdoe. Calei-me durante demasiado tempo. Obrigada por não ter feito do meu filho parte da nossa sujidade. Margarida não respondeu. Para ela, essa história terminara onde começava a responsabilidade da própria Mariana. A mulher ajudara a investigação, mas durante meses concordara em esperar pela morte de outra pessoa em troca de um futuro prometido, transformá-la numa heroína positiva. Margarida não o ia fazer. A sua atitude para com Joana e Clara era completamente diferente. Uma noite, quando o restaurante já funcionava normalmente, Margarida foi lá sem avisar. Joana levava um pedido a uma mesa, e ao ver a mulher conhecida perto da entrada, parou. Dona Margarida, posso falar consigo por uns minutos? Claro. Clara também estava lá. Depois da escola, voltara a esperar pela mãe na arrecadação,
a fazer os trabalhos de casa, como naquela noite de casamento, quando a menina entrou na pequena sala de convidados. Margarida sorriu. Olá, olá. Clara estava mais alta, mas continuava tímida. Na mesa havia um bule de chá, bolos e sumo de fruta. Há muito tempo que queria agradecer-vos as duas, sem polícias, inspetores e tribunais, disse Margarida. Joana acenou com a mão. Não é preciso. Já tudo acabou. Para mim, não acabou. Se vocês tivessem ficado caladas, talvez eu não tivesse visto tribunal nenhum. No meu lugar, qualquer pessoa normal teria feito o mesmo. Não tenho a certeza. Joana queria contestar, mas Margarida virou-se para Clara. Ficaste com muito medo naquela altura? A menina pensou. Quando ia ter consigo, sim. Por que é que, mesmo assim, foste? Clara surpreendeu-se com a pergunta. A mãe disse que a senhora podia morrer. Como é que eu podia não ir? Margarida ficou em silêncio por alguns segundos. Todos os discursos de agradecimento complicados que inventara a caminho tornaram-se subitamente desnecessários. Quero fazer uma coisa por ti, disse ela. Não é um presente para hoje. Quando chegar à altura de ires para a universidade, se quiseres continuar a estudar, eu ajudo-te com a educação. Joana ficou imediatamente tensa. Dona Margarida, nós não pedimos dinheiro. Eu sei. Por isso é que ofereço. Sem obrigações. A Clara escolherá a profissão, a faculdade e a cidade. Se for preciso pagar propinas, formação ou preparação, eu assumo. A menina olhou para a mãe. Mãe. Joana limpou o canto do olho. Ainda falta muito para a faculdade. Então tem tempo para pensar, respondeu Margarida. Ela não oferecia um apartamento, um carro ou um maço de dinheiro. Queria dar a Clara uma oportunidade que ficasse com ela para toda a vida. Após o encontro, Margarida voltou ao escritório. A empresa sobrevivera aos meses de escândalo sem perdas sérias. Duarte segurou a equipa, enquanto a dona se ocupava dos tribunais e do divórcio. Agora, ela voltava a presidir as reuniões, a encontrar-se com parceiros e a tomar as decisões sozinha. Um dia, Duarte trouxe documentos sobre a distribuição de votos. Assina aqui. Margarida sorriu. Depois desta história, a palavra ações soa quase ameaçadora. Vai passar. Já está a passar. Sérgio Dantas ajudara a planear com antecedência as disposições testamentárias. Olívia verificara a parte jurídica. Margarida já não considerava a conversa sobre a morte como algo que se podia adiar indefinidamente. A responsabilidade por um grande patrimônio exigia ordem. No entanto, ela não se transformou numa mulher que suspeita de toda a gente. O sono, o apetite, o desejo de viajar voltaram. Voltou a encontrar-se com amigos, deixou de olhar para trás perto da entrada de casa e, um dia, descobriu que passara o dia inteiro sem se lembrar de Lourenço. Isso tornou-se mais importante do que qualquer sentença. Quase um ano após o casamento, Vitor Magalhães convidou-a para o aniversário do restaurante. Margarida hesitou muito, mas depois aceitou. Foi com Camila. Se quiseres ir embora daqui a 5 minutos, vamos, avisou a amiga. Não vou querer. No salão de banquetes havia outras mesas. Tocava outra música. O lugar já não pertencia à pior noite da sua vida. Joana trabalhava no evento. Clara estava sentada na arrecadação, à espera da mãe depois do turno. Ao ver Margarida, a menina correu para a cumprimentar. Hoje está outra vez na mesa da ponta. Agora de propósito. Clara riu-se. Um empregado de mesa colocou um copo de água à frente de Margarida. A menina olhou para ele e depois disse, séria, este pode beber. Camila sorriu. Margarida riu-se. Pegou no copo e deu um grande gole. Não restava medo nenhum. Lourenço casara-se com uma herdeira rica, esperando tornar-se viúvo em breve. Por 50% das ações, perdeu a liberdade, a mãe, a amante e a oportunidade de ver o próprio filho crescer. Leonor quisera assegurar ao filho o patrimônio alheio, mas ajudou a enviá-lo para um lugar de onde nenhum dinheiro podia devolver a vida anterior. Campos concordara em vender a morte de outra pessoa por 7 milhões e perdeu tudo o que construíra durante anos. E Margarida conservou a empresa dos pais, a sua própria vida e a capacidade de confiar naqueles que o mereciam. Mesmo antes de sair, Vitor Magalhães aproximou-se de Margarida. Nunca perguntei. Não se arrepende de ter voltado aqui?
Ela olhou para o salão. Se não tivesse vindo, este restaurante teria ficado para sempre, para mim, como o lugar onde tentaram matar-me. E agora? Agora é o lugar onde me salvaram. Vitor sorriu e acenou na direção de Clara. Então, a menina precisa de saber isso. Ela já sabe o mais importante. Quando ia a sair, Clara alcançou-a à porta. Dona Margarida, decidi o que quero ser. Já? Ainda posso mudar de ideias, mas agora quero ir para direito. Margarida sorriu. Então, estuda filosofia e história, especialmente história, para não teres de repetir os erros dos outros. Clara correu para junto da mãe. Camila deu um empurrão no ombro da amiga. Foi um bom aniversário. Margarida olhou para trás, para o salão. Onde, um ano antes terminara o seu casamento, agora as pessoas simplesmente jantavam, conversavam e riam. Muito bom. Ela saiu para a rua e, pela primeira vez, não olhou para trás. A herança mais valiosa daquele casamento terrível não foram as ações nem o dinheiro. Margarida recebera de volta a sua própria vida, e agora sabia exatamente a quem permitiria caminhar ao seu lado.